Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um material chamado A Síndrome de Jó 12. O foco é aquela conversa bem tensa entre Jó e o amigo dele Elifaz, lá no capítulo 22 de Jó. E tem umas reflexões extras no texto também. A ideia é, assim, explorar como essa fonte interpreta as acusações do Elifaz, sabe? Comparando aquela teologia de causa e efeito com a ideia de soberania divina. E também pegar a crítica que o texto faz sobre certas posturas religiosas. Vamos tentar desempacotar isso. Isso. É bom lembrar o contexto, né? Jó tá no fundo do poço e os amigos chegam, teoricamente, para consolar. Mas a conversa vira um debate teológico pesado. E aí, como a fonte mostra, no capítulo 22, ele faz ficar mais duro. As acusações ficam bem claras. Exatamente. E o ponto central que essa leitura que a gente está vendo destaca, ali em Jó 22, versículos 1 a 5, é essa acusação na lata, né? Ele faz basicamente diz, olha Jó, teu sofrimento só pode ser por causa dos teus pecados. A fonte até cita a passagem-chave. Porventura não é grande a tua malícia e sem termos tuas iniquidades? Bem direto. É muito direto. E o que o material explora é justamente essa rigidez na lógica do Elifaz. Ele está preso naquela ideia de causa e efeito. Se sofreu muito, pecou muito. Segundo essa análise, parece que Elifaz nem considera a possibilidade de Deus agir de forma soberana por razões que ele não entende. O foco dele é total no suposto pecado de Jó. Ele precisa de uma resposta lógica, né? Que caiba no esquema dele. Exato. E essa busca por culpa leva a outro ponto que o material levanta, que é essa tendência que a fonte observa em alguns de usar textos bíblicos de forma seletiva para julgar. O texto até usa uma figura de linguagem que atribui a A.W. Tozer sobre soldados atirando nos próprios companheiros. Mas a fonte interpreta isso como metáfora para brigas internas, julgamentos apressados, sabe? Direcionados na visão da fonte a cristãos nominais. Aqueles que se dizem cristãos mais por nome do que por prática, segundo essa perspectiva. Correto. E a análise acompanha essa escalada do Elifaz. Ele começa com insinuações e depois parte para afirmações gerais sobre a maldade de Jó, mas sem prova concreta, só baseada na premissa dele. E tem uma ironia que o material faz questão de apontar. Elifaz aconselha Jó a se desapegar dos bens materiais. Só que, como o texto lembra, Jó já tinha perdido tudo, e por uma permissão divina que o próprio Elifaz parece ignorar na sua argumentação. É complicado. Nossa, que situação. E a análise vai além, né? Ela conecta isso com o Novo Testamento, citando Lucas 16,8. Aquela parte que diz, porque os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Como é que o material liga isso com Jó e Elifaz? Parece distante? Então, a ponte que o texto faz usa outra passagem de Lucas, a do capítulo 11, versículos 34 e 35. A candeia do corpo é o olho. Lembra? Quando, pois, o teu olho for simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas quando for mau, também o teu corpo será tenebroso. E aí vem a interpretação da fonte. Talvez a prudência dos filhos da luz, lá de Lucas 16, precise ser vista com cuidado. Se o olho, que o texto entende como a intenção, o foco interior, a percepção não for simples, essa tal luz pode ser, na verdade, trevas. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Interessante. Muda um pouco a leitura comum dessa passagem de Lucas, né? A gente tende a pensar a prudência de forma mais prática, talvez. Ok, então, resumindo, a análise da fonte sobre Jó 22 desafia aquela ideia simples de sofreu porque pecou, né? Mostra a complexidade. E a reflexão sobre Lucas puxa a gente para pensar sobre a qualidade da nossa própria visão, da nossa luz interna. O que a gente tira disso tudo no final? Olha, acho que a reflexão que fica bem profunda levanta uma questão importante, né? Como a gente consegue diferenciar um julgamento precipitado, tipo de Elifaz, que parte de pressupostos e de uma visão limitada, de uma compreensão mais genuína, mais compassiva das situações complexas da vida. Isso inclui o sofrimento dos outros e o nosso próprio. O que significa, de verdade, ter esse olho simples que deixa o corpo luminoso no meio de tanta interpretação, tanta dor, tanto dogma? Fica essa pergunta, né, sobre a clareza da nossa própria visão interior.